Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Evelyn, eu sou missionária em tempo integral e hoje eu vim falar um pouquinho a respeito de evangelismo. Para que a gente possa entender melhor esse tema, eu coloquei alguns tópicos daquilo que o evangelismo não é, tá? E para começar, o evangelismo não é forçar a outra pessoa a aceitar Jesus, usando de medo, de chantagem ou de constrangimento. Por quê? Quando a gente se torna cristão é porque a gente decidiu isso. E a gente tem que dar a possibilidade da outra pessoa também decidir, dar tempo para que ela decida, tá? Então essa pessoa tem que entender sobre o arrependimento e é algo que é gerado no coração dela. E muitas das vezes, quando algumas pessoas vão evangelizar, usam do medo para ter esse resultado mais rápido. Como se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Talvez hoje seja a sua última oportunidade, sabe? Começa a colocar palavras ali para persuadir a pessoa a aceitar a Cristo. Não é legal, tá? Jesus quer que as pessoas decidam vir para Ele, não que sejam obrigadas a vir para Ele, tá? Então não faça isso. Às vezes usa de constrangimento, sabe? Tá no meio de um monte de pessoas e quer falar assim, não, se você não aceitar Jesus hoje, é porque você realmente não tem nada no seu coração, porque você é uma pessoa fria. Então começa a constranger a pessoa para ela se sentir intimidada a ponto de fazer o que a outra quer, que é aceitar Jesus. Então onde já se viu uma coisa dessa, né? Então não faça isso, tá? A segunda coisa que eu coloquei é que a busca por resultados, por número de convertidos, não é evangelismo. Então, às vezes, você sai com a sua igreja, com a sua equipe para evangelizar e você coloca uma meta. Ai, gente, vamos voltar com 100 pessoas que aceitaram Jesus, com 20 pessoas. Isso não é evangelismo. Isso é uma busca por resultados humanos, tá? Porque quem gera no coração do homem o arrependimento, quem gera aquele sentimento, sabe? Aquela decisão é o Espírito Santo. Então a gente não pode sair com números, tá? Uma vez eu fui para Palmas e lá a gente estava numa igreja, mas a gente foi emprestado, digamos assim, para ter um momento com outra igreja. E um pastor me disse assim, eu estava fazendo a ITED ainda, né, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum, e o pastor falou assim, nossa, quantos convertidos vocês têm que fazer para vocês passarem na escola de missões? Eu fiquei assim, ó, meu Deus, a gente não é obrigado a fazer com que as pessoas aceitem a Jesus. Jesus nunca pediu isso para nós. Jesus pediu para que a gente anuncie a mensagem. Se a pessoa vai aceitar Jesus ou não, é trabalho do Espírito Santo. A única coisa que eu posso fazer é orar por essa pessoa. Então não se sinta responsável pelo resultado. Quando você sair para fazer o evangelismo, você está fazendo a sua parte, você está dando a sua vida para anunciar o evangelho. E é a outra pessoa que vai decidir. E esse é um papel do Espírito Santo, trazer esse arrependimento para a pessoa, trazer essa convicção que ela tem que aceitar a Cristo, tá? Então, se você acha que é buscar por 100 convertidos é evangelismo, não é. Terceira coisa, o evangelismo não é apenas quando eu entrego um panfleto ou faço outro método. Por quê? Porque a gente começa a engessar. Então, assim, se eu não entregar um panfleto não é evangelismo? Por quê? O que o panfleto difere de evangelizar de uma outra maneira, né? Então, isso está errado. O evangelismo é algo que não é metódico, ou seja, é um momento que você pode co-criar com Deus. Então, vamos supor, digamos que eu fosse boa para cantar, eu poderia evangelizar alguém através desse meu dom, não é o meu dom. Se alguém é bom em teatro, pode evangelizar através do teatro. Qual é o problema? A pessoa está usando o dom e o talento dela para o reino, tá? Então, não tem uma maneira certa de evangelizar. É a maneira do Espírito Santo. Então, a gente tem que estar sempre com os nossos ouvidos atentos para saber como fazer, como apresentar Jesus para aquela pessoa ou naquele momento, tá bom? Então não tem competição. O verdadeiro evangelismo é com panfletos. Ou o verdadeiro evangelismo é sem teatro. Não, o verdadeiro evangelismo é quando a gente apresenta a verdade para as pessoas. E a verdade é Cristo, tá? Quarta coisa que eu coloquei aqui. Não existe evangelismo sem falar do melhor amigo, que é Cristo. Então, às vezes a gente conversa sobre tantas coisas, sobre paz, sobre alegria, sobre, sabe, a gente vai ali desmiuçando o evangelho, mas a gente não apresenta Cristo. Então isso não é evangelismo, isso é uma conversa sobre a vida, tá? Então é preciso que eu fale de Cristo
É preciso que aquela pessoa entenda que alguém morreu pelo perdão dos seus pecados. E parece aqui no Brasil que todo mundo sabe de Jesus, mas ainda tem povos não alcançados aqui no Brasil. Eu estava agora em outro prático, eu já era formada na ETED, eu estava na Colômbia, e lá a gente tinha trabalhos com as escolas para falar, para fazer teatro. Nas ruas também, a gente foi para uma segunda cidade que era bem pequena. E, gente, eu encontrei crianças lá que não tinham ideia de quem era Jesus. Pessoas que nunca ouviram esse nome na vida. E a gente teve que explicar o evangelho desde o começo, para que a pessoa pudesse entender. Então a gente precisa falar sobre Cristo nos nossos evangelismos, senão não tem sentido, tá? E outra coisa, acabamos aqui já, mas para finalizar, evangelizar deve ser algo leve. É uma forma de apresentar o seu maior amor ou o seu melhor amigo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém começa a namorar, a primeira coisa já muda lá no status, né? Do Facebook, coloca lá no Instagram, depois começa as fotos, às vezes começa a falar pra amiga, porque eu tô namorando com fulano, ou eu vou me casar. E você tem prazer em falar daquela pessoa. Não é uma coisa forçada. É que aquela pessoa tá fazendo tão bem pra você que você começa a compartilhar. Então, com Jesus é a mesma coisa, não deve ser algo forçado, eu tenho que evangelizar hoje, ó céus. Não, é algo bom. Eu tô indo falar do amor da minha vida. Eu tô indo falar daquele que me deu uma nova perspectiva, tá? E o evangelismo nem sempre é algo marcado, tipo dia 10 é dia de evangelizar. Às vezes você vai no banco, você vai no mercado, você vai numa farmácia e ali surge uma oportunidade. Então a gente tem que estar sempre atento ao Espírito Santo, sempre atento às oportunidades que ele nos dá. Às vezes vai ser através de um abraço, às vezes você vai falar algo, às vezes vai ser uma oração. Nós não sabemos, mas nós sabemos que nós temos que estar com os nossos pés dispostos para cumprir o ID do Senhor. E aí, agora você entendeu o que não é evangelismo? Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Deus abençoe!